Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com os amados irmãos. Espero que vocês estejam bem, né? Que Deus continue nos abençoando nesse dia que se inicia. E nessa manhã, meus irmãos, né? Aqueles que estão a nos ver nesse momento, prepara teu coração, separa a tua Bíblia, separa aí o teu livro de cântico, né? Porque vamos entrar na presença do Senhor nessa manhã, agradecendo a Deus, sua bondade, sua misericórdia, que com certeza nos seguiu, né, nessa semana que passou. Então, vamos bem dizer o nome do Senhor nessa manhã, vamos engrandecer o nome do Senhor nessa manhã, porque hoje é domingo, né, o dia do Senhor, o dia da família de Deus se reunir na presença do grande Pai Celeste, qual sustenta todas as coisas. E ainda nesse modo distanciado, né, eu sei que a gente sente falta da presença física, mas nosso Deus, ele está presente aqui, está presente aí no teu lar e, acima de tudo, ele habita nos nossos corações e todo louvor, toda glória, né, tem que ser dada a ele. Esse momento é um momento qual nós devemos esquecer de nós mesmos e olhar para o Senhor com gratidão para que venhamos ser, né, como filhos fiéis e bondosos, agradecer ao Pai Celeste porque nos sustentou até agora. E você que está passando por luta, por dificuldades, né, como a maioria das pessoas nesse momento de tribulação, lembre-se, né, que o Senhor tem te protegido e te guardado, o Senhor tem te preservado até agora. Né? Todos esses anos que tu tem vivido, o Senhor tem te mantido, sustentado, livrado. Mas o Senhor não só fez isso, Ele nos garantiu, né, a vida eterna, Ele nos garantiu, né, como na semana passada nós falamos, se partirmos hoje, né, se morrermos hoje, estaríamos com Ele, né, no paraíso. Amém? Então, meus irmãos, vamos orar ao Senhor nessa manhã, vamos curvar as nossas cabeças, né, e orarmos ao Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, permaneça sobre nós. Santíssimo Deus, nesse momento nos prostramos aos Teus pés, confiado no amor que há em Jesus Cristo, que Tu receberás todo o louvor e toda a glória que será dirigida a Ti. Eu rogo a Deus que Tu nos abençoe, nos dirigindo com Teu Espírito Santo em todas as partes desse culto, dessa escola bíblica, Pai amado, para que seja agradável aos Teus olhos e para que Teu Espírito Santo ensine nossos corações e mentes e assim venhamos colocar em prática, Santíssimo Deus, glorificar o Teu santo nome e ser uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Ó Pai Celeste, ainda Te pedimos perdão pelos nossos pecados, que Tu continue tendo misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor, nos leva a um arrependimento verdadeiro, para que esses pecados não se repitam mais na nossa vida. Abençoa, Senhor, todos os lares que estão ouvindo esta mensagem, onde quer que ela chegue, em qualquer momento, Senhor. Rogo em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Abramos nossas Bíblias, meus irmãos, no Salmo 1, né? Salmo 1, eu vou esperar que você abra sua Bíblia. Salmo capítulo 1, eu vou abrir a minha também. E vamos ler. Eu creio que alguns irmãos já até têm esse salmo, né, decorado nos seus corações. Que bom, guardem, né, decorem, memorizem a palavra de Deus. Ela é sempre tesouro para nós, né, e nos ajuda nos momentos de aflição e naqueles momentos desafiadores para glorificarmos a Deus. Então, Salmo 1, que nos diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água,
a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Gosto muito desse salmo, meus irmãos, porque ele nos faz lembrar, né, como somos abençoados quando temos a nossa mente e o nosso coração interessados em ouvir a palavra do Senhor, em guardar a palavra do Senhor. E as promessas que esse salmo nos dá, de que assim fazendo teremos sustento vindo do alto, sustento vindo do Senhor, ao ponto de ser como aquela árvore junto ao rio, que dá o seu fruto na estação certa, que as suas folhas estão sempre verdes, cheio de vida, porque ali o Senhor tem sustentado, o Senhor como rio de vida tem invadido as nossas, os nossos corações, nossa vida diária e nos sustentado para dar o bom fruto. Então vamos nos alegrar na presença do Senhor e vamos cantar, ao Senhor o hino que tem por título, eu escolhi nessa manhã, Tu és fiel, o Deus fiel, ou melhor dizendo, o nome do hino, o Deus fiel. Eu creio que muitos de vocês já o conheçam. No nosso caderno de cântico da nossa igreja está no número 9. Mas se você não tiver, escuta, canta com o coração, porque a adoração é para o Senhor. Vamos cantar e nos alegrar na presença de Deus, vamos reconhecer a sua fidelidade, a sua bênção sobre nossas vidas em todo o tempo. Cantemos ao Senhor. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, o Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta, nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás, ó que segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim.
Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém, né? Amém, que o Senhor permaneça com sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas, né, meus irmãos? Abramos nossas Bíblias, meus irmãos, antes de fazermos a oração. Vamos deixar as nossas Bíblias abertas em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 e leremos o verso 25 até o 37. Lucas capítulo 10, leremos o verso 25 ao 37. Como eu sempre digo, deixe sua Bíblia aberta, né, no Evangelho, Lucas capítulo 10, a partir do verso 25, vamos ler nessa manhã e vamos meditarmos. Né? E o tema da nossa escola bíblica, antes de orarmos, né, será fazer o bem. Né? Um chamado de Deus para que sejamos pessoas boas. Então, fazer o bem. Então, baseado aqui na parábola do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre o samaritano, que é conhecida, vamos estar meditando nessa manhã. Eu digo que nunca, né, a palavra de Deus é inesgotável. Quanto mais lemos, quanto mais meditamos dela, mais aprendemos. E muitas vezes precisamos lembrar. Eu creio que muitos de vocês já conheçam essa parábola e digam, pastor, eu já ouvi essa mensagem. Mas nessa manhã, eu não quero só que você escute essa mensagem, mas eu quero que você guarde ela no seu coração. E eu quero que você pense bem aquilo que o Senhor nos ordena, né, nessa porção da sua palavra. Amém? Então vamos ler, meus irmãos, Lucas, capítulo 10, do verso 25 em diante, nos diz a palavra de Deus. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? E, respondendo ele, disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe, respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E, respondendo Jesus, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e, vendo, foi movido de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho e, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo do outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Perguntou Jesus Cristo. E o doutor respondeu no verso 37. E ele lhe disse, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira.
Amém? Eis a palavra do Senhor, meus irmãos, né? Esta parábola ela não foi registrada à toa. Nós, como seres humanos, né, depois da queda, temos muitas falhas. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que todas as pessoas na face da terra, todos os homens, mulheres, foram criados com o propósito de glorificar a Deus, com o propósito de honrar ao Senhor. E esse propósito ele só é alcançado quando nós expressamos a bondade de Deus. Quando Deus nos diz que nós fomos criados à sua imagem e semelhança, Ele nos dá, não é, entendimento de que deveríamos ser parecidos com Ele. E quando estudando a palavra de Deus e olhando a própria criação, sempre chegamos à conclusão que Deus ele é misericordioso, bondoso, que Deus cuida, não é, de nós, que Deus está a nos socorrer a todo instante. Quando entendemos que a presença de Deus ela é universal, né? Deus está presente na sua criação, né? Deus está presente aqui, está presente aí na tua casa, né? O Senhor está presente em todos os lugares. Ele sonda os nossos corações a cada segundo, a cada instante. A palavra de Deus diz que Deus sabe o que nós vamos falar antes mesmo que saia da nossa boca, né? Ele é o Deus onisciente que conhece todas as coisas. E Jesus aqui conhecia, né, todas as coisas, conhecia o coração daquele homem. O texto no verso 25 diz que aquele homem era um doutor na lei e que ele fez aquela pergunta para o Senhor não com o intuito sincero de alcançar uma resposta para a sua vida, mas ele tinha ali o intuito de tentar Jesus Cristo, de sondar Jesus Cristo, de tentar colocar Jesus em algum, né, em um momento de dificuldade de responder aquela pergunta, né? Ou pegar Jesus num deslize, numa ignorância da revelação das Sagradas Escrituras ali do Velho Testamento, né, o qual o Senhor estava ali ensinando, né? Então, o texto se inicia falando que um doutor da lei estava aí tentando Jesus Cristo, né, fazendo com que Jesus caísse, tropeçasse. Mas ninguém pode derrubar, né, o Senhor da vida, ninguém pode derrubar aquele o qual tudo foi criado. Ele mesmo é a sabedoria vinda de Deus, né? Ele é a nossa revelação perfeita do Pai, né? Então aquele doutor na lei, na realidade, ele era cego e ignorante, não conseguia enxergar que ali estava a palavra viva de Deus, né? Então, meus irmãos, existem coisas tão óbvias na nossa vida. Deus nos criou para sermos bons. Deus nos criou para andarmos, né, por este mundo, no meio da criação, fazendo o bem e nunca o mal. E nessa parábola aqui, nós temos a dimensão de como Deus leva isso a sério. Às vezes nós brincamos, né, achando que ser crente, que ser chamado de filho de Deus é apenas, Deus vai relevar tudo, Deus não vai fazer vista grossa, Deus nunca faz vista grossa. Deus é o Deus da justiça, Ele, como lemos no Salmo 1, né, Ele não nos deixa confusos, e se andarmos no caminho de piedade, nós vamos perecer, mas se estivermos no caminho da justiça, vamos florescer. Então essa verdade é uma verdade que vem de Deus. Deus é bom, Deus é justo, Deus é amor, Deus é graça. Isso está no Senhor sem contradição, né? Quando eu digo que Deus é bom, Deus é amável, né? Deus é amor, mas eu digo também que Deus é justo e Ele exige de nós, criados à sua imagem e semelhança, que sejamos também amáveis, justos e bondosos, né? Então, a resposta que o Senhor dá àquele homem, né, quando ele pergunta, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aquele homem não estava interessado em entrar no reino de Deus, aquele homem estava interessado
em pegar Jesus em algum erro. O Senhor sabia disso? Sabia. Ao ponto que no verso 26, a resposta de Jesus para aquele doutor na lei era, ele disse, o que está escrito na lei? Como leis? Então, se tu és doutor na lei, se tu estás me perguntando como herdar a vida eterna, como entrar no reino de Deus, a gente pode traduzir aí essa ideia, fazer aí o que seria herdar a vida eterna, entrar no reino de Deus, viver eternamente na presença de Deus, E aquele homem tenta Jesus dizendo, o que é que eu farei para entrar, na vida eterna? O que é que eu farei para herdar a vida eterna? E aí o Senhor responde para ele com a pergunta, o que está escrito na lei? A lei aqui, meus irmãos, é todo o Velho Testamento. Lembre-se que Jesus está no momento onde o Novo Testamento ainda não havia sido escrito pelos os apóstolos, os discípulos. Que o Senhor estava trazendo uma nova revelação, mas não estava anulando o Velho Testamento. Pelo contrário, ele traria uma nova luz sobre toda a revelação que já havia dado ao povo judeu, ao povo de Israel daquela época, o qual esse doutor havia estudado a sua vida inteira e era considerado no meio dos religiosos como um homem sábio, um homem que conhecia a palavra de Deus. Então Jesus, sabendo disso, ele pergunta, como é que tu lês? O que é que está escrito nas Sagradas Escrituras? E aquele doutor dá uma resposta correta, meus irmãos. No verso 27, a resposta que ele dá está correta. Ele disse, e respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu já disse que o amor, ele é essência, o amor ele é essência da lei de Deus. Quando Deus nos criou, Ele nos criou como seres para amarmos uns aos outros. Amarmos a Deus acima de todas as coisas. E quando eu amo a Deus, como diz aqui, de todo coração, de todo entendimento, com toda a minha força, com todo o meu ser, a minha alma, essa se resume aí a primeira parte da lei, a nossa comunhão com Deus, é amar a Deus acima de todas as coisas, mas ela não está completa se não viesse com o finalzinho, e a teu próximo como a ti mesmo. E aí onde está a chave. Em outra parte do Evangelho, Jesus disse, conhecereis a árvore pelo fruto. Se eu sou uma árvore boa, eu darei bons frutos. Se eu sou uma árvore má, eu darei frutos malignos. Então, o Senhor aqui nos faz lembrar, quando ele diz, olha, o que é que diz a lei? Como é que tu lês a palavra revelada? E ele diz, o doutor responde corretamente, eu tenho que amar a Deus com todo o meu ser, e amar o meu próximo como a mim mesmo. O meu próximo, ele não está acima de Deus, mas ele está em igualdade comigo e eu me coloco na mesma posição. Assim como eu me amo, eu devo amar aquela pessoa. O que eu desejo para mim, eu devo desejar para aquela pessoa. Assim como eu me esforço para fazer o que é bom para mim, eu devo me esforçar ainda mais para ser o bem para outra pessoa. Então, essa resposta está correta. Tanto é que no verso 28, desculpe, irmãos, no verso 28, e disse-lhe quem? Jesus, Responde bem, faz isso e viverás. Respondeste bem, faz isso e viverás. E aí onde está a chave da resposta de Jesus Cristo. Jesus olha para aquele doutor e disse, você respondeu corretamente. Você sabe da revelação. Você conhece a vontade de Deus. Mas o Senhor não parou por aí. Ele disse, faz isso e alcançarás o reino. Faz isso e viverás. Então, o problema daquele homem não era a ignorância
de conhecer a vontade de Deus. Ele sabia muito bem qual era a vontade de Deus para a sua vida. Meus irmãos, eu faço aqui uma parada. Quantas vezes nós conhecemos a vontade de Deus, nós sabemos o que Deus quer da nossa vida, né? Nós entendemos que Deus deseja aquilo para a nossa vida e não fazemos. Porque essa era a situação daquele doutor. Ele tinha estudado tanto, ele conhecia tanto a palavra de Deus, ao ponto de quando Jesus pergunta, né, e para que ele possa responder, né, o seu questionamento a Jesus, ele responde corretamente. Então ele já sabia o que Deus queria. Mas faltava naquele homem algo fundamental, que Deus não nos quer pela metade. Não basta eu conhecer, não basta eu entender, não basta eu ler a Bíblia. Eu tenho que obedecer. Semana passada eu falei, né, algo parecido. E eu fui lá para Tiago, né, que diz o quê? Mostra a tua fé sem obras, que através das minhas obras eu mostrarei a minha fé. Nossas obras não nos salvam, mas elas evidenciam a presença de Deus na nossa vida. Elas evidenciam o nosso amor para com o Senhor, né? Uma das expressões do amor a Deus é obedecê-lo, tá? Obedecê-lo. É um dos sinais. Eu acho que para nós que somos seres humanos, né, é a melhor forma de glorificar a Deus, né, de honrá-lo, de dizer para Ele: Senhor, eu te amo, Senhor, eu tenho amor para contigo, é obedecer os seus mandamentos aqui na terra, mesmo no meio de uma sociedade incrédula, ímpia, maligna, nós continuarmos e permanecermos em obediência ao Senhor. E você sabe, e eu sei, que Deus quer que sejamos bondosos uns com os outros. Que nós venhamos fazer o bem, assim como Jesus fez por nós, né? Tantas coisas boas. E uma delas foi o quê? Morrer no nosso lugar, dar a sua própria vida, sofrer, nos socorrer nos momentos, né, que precisamos, nos socorrer quando estávamos perecendo, nos socorrer quando estávamos nas garras de Satanás, escravizados pelo pecado e indo em direção, né, se distanciando dia após dia de Deus. Jesus nos segurou a mão, nos livrou de Satanás, não é? Nos trouxe para si mesmo e agora nos mantém no caminho, indo em direção ao Pai Celeste, indo em direção, dia após dia, se aproxima nosso encontro com o Senhor na glória, se aproxima as promessas, né, que irão se cumprir nos fins dos tempos, novos céus e nova terra, se aproxima o gozo do reino de Deus sendo implantado aqui, a restauração da criação, né, a vida em abundância que jorrará, né, já está no nosso coração através da presença do Espírito Santo jorrando, né, o perdão alcançado, né, através de Cristo Jesus. Por mais que venhamos tropeçar nesse mundo, Deus não desiste de nós, entristecemos o Espírito Santo, mas esse mesmo Espírito Santo não se ausenta de nós, mas ele nos leva ao arrependimento para que haja cura da nossa alma, para que haja comunhão e paz com Deus. Esse Deus bondoso que nos segue é que Ele está nos ensinando aqui uma parábola. E o Senhor, na sua sabedoria, nos diz aqui, né, no verso 29 é nos dito: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Né? O verso 29, meus irmãos, nos leva a pensar como nosso coração pode ser duro. Né? Mesmo conhecendo a Bíblia, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo conhecendo a sua vontade, aquele homem, mesmo falando com o Senhor da vida, frente a frente com Jesus, no verso 29 é dito que depois que Jesus deu a resposta para ele, ó,
obedece tudo isso que tu vai viver, ele não se contenta, né? A partir dali ele já começa a sentir o peso do seu próprio pecado. Ele começa a sentir que ele não obedecia àquela palavra que ele estava ali dizendo que era a resposta para herdar o reino dos céus, né? Para herdar a vida eterna, para ganhar a vida eterna. E ele não estava obedecendo. Então, o verso 29, o doutor na lei tenta novamente se auto-justificar, porque ele começou com o pecado querendo tentar Jesus Cristo. E Jesus coloca perante ele um espelho, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz para aquele homem: você deve amar a Deus acima de tudo, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, com todo o entendimento. E ele, ao ver a própria resposta saindo da sua boca, né, perante aqueles que estavam ali, perante Jesus, ele cai em si, mas não há arrependimento. Há uma auto-justificativa, porque o verso 29 diz: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, ou seja, querendo dar uma desculpa ou, né, se mover perante o espelho da palavra, que tem pessoas que são assim, a palavra coloca o espelho perante ela ali, ela se sente acuada, ela tem que admitir: eu errei, eu estou em pecado. Em vez dela pedir perdão a Deus, em vez de se dobrar e dizer: Senhor, perdoa-me, eu sou um pecador, ajuda-me a não errar mais, ele faz o contrário. Ele tenta justificar o seu próprio pecado, né? Ele tenta justificar a sua falha, porque ele não cumpria essa lei. Ele não amava a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Ele não amava a Deus, muito menos o próximo. Se eu não amo a Deus com todas as minhas forças, entendimento e coração, meus irmãos, eu não posso amar o próximo. Eu não posso amar o próximo no padrão que Deus exige. E aí o Senhor, para, vamos dizer assim, mostrar não só para aquele homem, mas para nós também, porque isso foi registrado para chegar aos nossos dias, isso serve para nós também, que viemos nos colocar na pele desse doutor, né, quando nos aproximamos de Deus, às vezes fazendo alguns questionamentos, sabendo a resposta de Deus. Nós não queremos a resposta de Deus, nós queremos a nossa própria resposta. Nós queremos, né, nos justificarmos porque não somos bons, justificarmos a nossa negligência, justificarmos o nosso relaxamento, a nossa falta de humanidade, a nossa falta de sensibilidade para com o outro e também a nossa desobediência. A gente sabe que está desobedecendo a Deus e mesmo assim tentamos nos auto-justificar, dando desculpas para nós mesmos. Então o Senhor ali começa a falar e, meus irmãos, vamos acompanhar a leitura e ver como Jesus Cristo mostra algo essencial que deve existir na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. Eu vou além. Se isso não existe na nossa vida, nós temos problemas em comunhão com Deus. Tá? Nós temos um problema sério de comunhão com o Senhor. Tá certo? Então, a partir do verso 30, Jesus, vendo que aquele homem estava se auto-justificando, perguntando: quem é o nosso próximo? Então, disse para Jesus: quem é o nosso próximo? Jesus poderia diretamente e curtamente dizer: o próximo são todos aqueles que cruzam no teu caminho. Né? Deus quer que você faça o bem a todos que estão à sua volta. Mas Jesus não diz isso. Jesus, ele vai mais fundo, porque ele sabe que nós precisamos refletir. A sua palavra penetra nos nossos corações, na mais profunda, né? Nas profundezas das nossas almas, e ali traz luz aos nossos pecados para que haja arrependimento, e arrependimento para a vida, meus irmãos. Quando eu me arrependo, eu tenho que me arrepender para a vida, para a glória de Deus. Bendito seja o Senhor quando eu estou chorando pelos meus próprios pecados, né? E não tentando justificá-los. Então o Senhor disse: descia um homem em Jerusalém para Jericó,
e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Então o Senhor começa a contar aqui uma história. Um certo homem saía de Jerusalém até Jericó, é uma distância considerável para a época, que não existia carro, né? Uns mais de 20 quilômetros de distância, e esse homem estava ali, e naquela estrada ele foi, na nossa linguagem de hoje, assaltado, né? Ele foi abordado por homens violentos, né, marginais, e ele foi roubado, assaltado. E não só roubado seus bens materiais, o seu corpo foi espancado, ao ponto de, no finalzinho do verso 30, veja que ele foi deixado naquela estrada meio morto, né? Ele estava ali caído. Os ladrões haviam espancado tanto ele que ele havia perdido o sentido. E ele estava ali realmente com as feridas da violência, né? Então Jesus diz isso assim, olha, aconteceu isso, né? Um homem que saía de Jerusalém até Jericó foi assaltado, espancado, até o ponto que aqueles ladrões o abandonaram naquela estrada, né, como morto, né, meio morto, inconsciente. Eu acho que os ladrões até achavam que haviam ali matado aquele homem, né? E após isso, né, no verso 31, o Senhor começa a dizer que, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Ou seja, ocasionalmente descia ali, passando naquele mesmo caminho, um sacerdote. Um sacerdote, meus irmãos, era um homem religioso, era um homem considerado um homem santo, um homem próximo de Deus, né? Um homem que conhecia a palavra de Deus, que conhecia a vontade de Deus e que servia a Deus. E ali o Senhor diz que esse sacerdote, passando, né, naquela estrada, perceba que o verso diz, vendo, essa frase vai ser repetida 3 vezes aqui. Vendo, o que foi que o sacerdote fez, qual foi a ação do sacerdote ao ver aquele homem espancado ali, inconsciente. Ele correu até aquele homem para verificar se ele ainda estava com vida. Ele correu até aquele homem para verificar se ele estava morto. Não. A palavra de Deus diz aqui que ele passou de largo. Ele passou, né, viu a situação, tinha consciência daquela situação e não quis se envolver com aquela situação, né, provavelmente porque se o homem estivesse morto, na mente dele, ele ia ali se contaminar, né? Se contaminar. Verso 32, Jesus continua. E de igual modo, ou seja, no mesmo caminho, passando na mesma situação, e de igual modo, também um levita. Levita também era considerado o quê? Um homem de Deus, um homem que servia ao Senhor, um homem que estava próximo ao Senhor, que conhecia a palavra do Senhor. E chegando, né, àquele lugar, novamente o termo vendo, o que é que ele fez? Passou de largo. Ou seja, Jesus coloca aqui um sacerdote e um levita, homens religiosos, homens que tinham conhecimento da palavra de Deus. Lembre-se que Jesus está contando essa parábola para um doutor na lei, que estava ali tentando Jesus Cristo. Eu não quero dizer aqui, meus irmãos, que as pessoas religiosas, as pessoas que conhecem a palavra de Deus, elas são geralmente como essas pessoas aqui, esses religiosos. Na realidade, esse padrão de religião é falso. Eles não tinham comunhão com Deus genuína. Eles estavam na igreja, vamos assim dizer, usando nossa língua do nosso tempo. Eles estavam na igreja, eles conheciam a Bíblia, mas o seu coração não pertencia ao Senhor. É isso que Jesus está tentando ensinar aqui. Aquele doutor na lei não tinha o coração no Senhor, né? Aquele doutor na lei não tinha comunhão com Deus, porque se ele tivesse comunhão com Deus,
ele também obedeceria à vontade de Deus. E se ele tivesse comunhão com Deus, sabendo que estava em pecado por não amar o próximo, né, ele estaria chorando aos pés de Cristo e pedindo misericórdia para que Deus mudasse o seu coração, para que Deus o ajudasse a amar aquelas pessoas que estão à sua volta, mesmo aquelas pessoas que poderiam trazer até certo dano à sua vida. Né? Ele estaria preocupado, né? Tanto o sacerdote como o levita, ele não estaria preocupado na sua contaminação, né? Na sua vida espiritual com Deus, porque Deus não exige isso. Quando um bicho, né, um animal caía num buraco no dia do Senhor, eles não deixavam aquele animal ali. Eles percebiam, eles entendiam que era uma questão de emergência, de urgência, e que Deus dá valor à vida. Então, essa questão dele tocar em um morto para verificar se está com vida, isso não seria contaminante para ele, mas pelo contrário, se eu entendo a vontade de Deus, eu saberia que Deus quer que eu vá e ali socorra aquela pessoa que está, né, pelo menos verificar, porque se há esperança de estar viva, ali fazer alguma coisa para salvá-lo, para tirá-lo daquela situação. Depois de morto eu não posso fazer mais nada, mas enquanto tiver vida eu posso agir, né, em favor daquela pessoa. Então Deus queria que nós, como servos dele, né, pudéssemos fazer isso em qualquer situação. Então o levita passou por ali e ele teve a mesma coisa. Ele viu a situação, ele viu o homem e ele passou a largo, ou seja, ele ignorou, ele se afastou daquela situação e prosseguiu o seu caminho normalmente. Né? Verso 33. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, novamente a palavra vendo, tomando consciência daquele que estava ali como morto, foi movido de íntima compaixão. E aí eu quero parar para falar com você acerca de como o Senhor coloca. Primeiro que os samaritanos, aos olhos dos judeus, eles eram considerados como um povo impuro, um povo que não tinham a graça e a bênção do Senhor. Aí Jesus coloca aqui o samaritano, exatamente para dar esse contraste na mente daquele doutor da lei. Um homem que já era considerado imundo, um homem que já era considerado fora, né, do reino de Deus, um homem que não era considerado um perdido. Né? Percebam que aquele homem, vendo, ele não passou a largo, ele não teve a indiferença, ele não ignorou o problema, mas ele foi movido por algo. Né? A palavra diz assim, foi movido de íntima, ou seja, o seu coração, no seu interior, né? Ele foi tomado por um sentimento de compaixão. E é isso que nos falta nesses dias tão cruentos, meus irmãos. Nós estamos tão acostumados a ver a miséria, a maldade, a frieza de coração que atinge o povo de Deus, ao ponto de ignorar aqueles que estão sofrendo ao nosso redor. Nós não temos mais piedade, nós não somos mais movidos por íntima compaixão por aqueles que estão ao nosso redor. Né? Nós estamos muitas vezes só olhando para si mesmo, tão preocupados com os nossos problemas, que nos esquecemos daqueles que estão ao nosso redor e passamos, né, ao largo. E isso ofende a Deus. Né? Isso é um mau sinal na nossa vida. Se estamos fazendo como o sacerdote e o levita, estamos em pecado, né? E até em xeque se temos realmente comunhão genuína com Deus. Porque o samaritano aqui, ao ver aquela situação, ele tem uma reação de alguém que tem um coração, né, ligado ao Senhor. Uma reação que deveria ser natural, ver alguém em apuros, ver alguém ali caído, espancado, então seria natural, né, pela nossa bondade inserida, né, na nossa semelhança com Deus, né, olhar para aquela e se mover de compaixão
e tentar socorrer, tentar fazer alguma coisa, não porque eu vou ganhar alguma coisa de Deus, porque eu vou ganhar uma bênção de Deus, não é? Ser movido e ajudar o outro porque eu vou ser salvo, porque eu vou ganhar a salvação. Não. O texto diz aqui que o samaritano, não é? Vamos lá ver aqui novamente qual é o verso. Onde é que estamos? Ocasionalmente, caminho, passou ao lago, mas certo samaritano, verso 33, meus irmãos, verso 33, mas certo samaritano, viajando, veio até ele, vendo-o, foi movido de íntima compaixão. A igreja de Cristo precisa ser movida de compaixão. Mesmo que aquele que esteja, né, alvo da nossa compaixão, não é só o nosso irmão. Claro que começa em casa. Começa em casa, né? Essa compaixão ela deve surgir no meio da comunidade em qual nós vivemos, nos preocupando um com o outro. Me preocupando se você que é minha ovelha, se você que é meu irmão em Cristo, aquele que eu convivo, se você está bem. Quantas vezes essa semana eu abri ali a rede social, que está difícil, né? Muita coisa na rede social e ver, mas depois de muito tempo eu vi uma pessoa disse, Pastor Edson, eu estou deixando essa mensagem porque hoje eu lembrei de você e orei por você. Você está bem? Né? Então, aquela pessoa lembrou de mim, eu não sei, o Senhor despertou o seu coração para que ela orasse por mim, né? E fui olhar a data mais ou menos e eu estava passando por dificuldades. E Deus, na sua graça e misericórdia, despertou um servo dele, né? Uma serva dele, para que ela orasse por mim. Ela estava tão distante geograficamente. E eu só vim tomar consciência disso depois de tanto tempo. Né? Então, como é bom, meus irmãos, saber que Deus está agindo no nosso coração e no coração daqueles que estão à nossa volta. Então, a nossa compaixão, o nosso amor para com o outro deve começar com os de casa, com os irmãos em Cristo, com a comunidade cristã com a qual eu vivo. Eu devo estar preocupado, não é, em ser uma bênção na vida de vocês. E vocês devem estarem preocupados em ser uma bênção na minha vida, né? Desejando, amando, orando, né? E procurando saber, né? Procurando saber uns dos outros como está. Né? Se Deus lembra a você, alguém, uma família, liga, conversa. Hoje é fácil, né? A gente ligar, deixa uma mensagem no Zap, tá certo? Eu sei que nesse momento de pandemia está muito complicado a gente fazer a visita presencial, mas uma simples ligação de telefone, né? Um simples mensagem dizendo lá como você está. Né? Às vezes tem pessoas mais tímidas que conseguem, eu mesmo sou uma dessas, eu não gosto de ligar a qualquer hora, eu não gosto de ligar, eu deixo uma mensagem, quando é que eu posso ligar para você? Quando é que eu posso? Você está bem? Eu estou orando por você, às vezes de madrugada, né? Eu aqui nas minhas meditações, e eu lembro de certas famílias e ali estamos orando para você, para com você. Então, primeiro a gente tem que se mover de íntima compaixão para os que estão em casa, né? Os de casa. Mas também com aqueles desconhecidos, com os ímpios, ou seja, aqueles que não ainda entenderam o Evangelho, aqueles que às vezes zombam do Evangelho. Nós devemos também nos mover com íntimo amor, com íntima compaixão, rogando, sendo intercessores. Sabe qual é a melhor forma de ser bondoso, meus irmãos, para com as pessoas que ainda não estão em Cristo? Né? Existem duas coisas que a gente pode fazer e são poderosas. Às vezes eu já ouvi, né, um irmão certamente falando, a única coisa que eu posso fazer é orar, né? Vamos orar. Como se a oração não fosse grande coisa. A oração, meus irmãos, é você chegar na presença do trono do Rei do Universo e colocar perante Ele, não é? Colocar perante o Senhor e dizer, Senhor, eis aqui, resolve isto porque eu não tenho força nem condições. Me dá sabedoria se eu tenho que resolver. Me dá força nas mãos se eu tenho que fazer. Me ajuda, Senhor. Me leva, me move, me dá o que é necessário para que eu resolva isso. Mas se tiver além das minhas forças, Senhor, tem misericórdia.
transforma isso, muda, porque eu sei que Tu és o Deus Criador dos céus e da terra e que tudo pode, Senhor. Então a oração, meus irmãos, é uma ação poderosa aos olhos de Deus, né? Deus quer que a gente venha interceder uns pelos outros. Então a melhor coisa que eu posso fazer para alguém que está fora de Cristo é pedir que o Senhor tenha misericórdia dele, que o Senhor envie pregadores do Evangelho, que que o Espírito de Deus ilumine, regenere, abra o coração, quebre aquele coração para que ele se arrependa e tenha a vida eterna, né? Então isso a gente pode fazer em oração e também podemos fazer em ação, ir à pessoa, falar do Evangelho, não é? Socorrer a pessoa. Eu falei do Evangelho, mas ela está com fome, dá o que comer. Eu falei do Evangelho, mas ela está doente, enferma, ora para que o Senhor... Né? Eu não tenho como curá-la com o meu próprio poder, mas eu sei que Deus pode curar aquela pessoa, né? E às vezes uma oração, a pessoa até não entende o Evangelho, mas uma oração que nós fazemos por ela tem maior valor do que mesmo, às vezes, um remédio que ela está tomando, porque o nosso Deus é que dá eficácia a esse remédio. Nosso Deus é o Deus da vida, é aquele que fez ressuscitar, né, Lázaro dos mortos, mesmo já passando aí muitos dias e com o seu corpo já em corrupção. É o Deus qual nós servimos, né? É o mesmo Deus. Deus pode fazer milagre hoje? Pode. Deus pode curar? Pode. Então, que venhamos, meus irmãos, lembrar disso, que como servos dele, quando a gente vê alguém, sejamos levados de íntima compaixão para com aquela pessoa, né? Independente da crença dela, independente do que ela tenha feito para você, né? Ou que a gente haja assim, porque Jesus disse que o Senhor manda chuva sobre a terra, né? Sobre a fazenda do justo e do injusto, e diz, ser semelhante ao Pai Celestial, faz o bem a todos. Essa é a vontade de Deus, você fazer o bem a todos, independente, né? Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Essa é a ordem do Senhor. É assim que a gente demonstra graça, é assim que a gente reflete, né, aquilo que nós já fomos alvos. Deus, quando nos encontrou, éramos inimigos de Deus, estávamos em pecados, né? E o Senhor derramou graça sobre nós. E agora chega a nossa vez de demonstrar essa mesma graça. Então é isso que o Senhor está tentando ensinar aqui. Vamos continuar, meus irmãos, a gente está quase chegando no finalzinho. De igual modo também, o levita chegando aqui, ele passou ao largo, verso 32, né? Passou ao largo, o sacerdote também passou ao largo, e no verso 33, onde paramos, mas o samaritano viajando, veio até ele, vendo, foi movido de íntima compaixão. E essa compaixão não ficou só no sentimentalismo, no sentimento, eu desejo, como eu tenho amor. O amor verdadeiro, o sentimento que vem do alto, genuíno, fruto do Espírito Santo, ele produz ação, ele produz transformação, ele se concretiza, né, na nossa forma de viver, meus irmãos, tá certo? E no verso 34 isso é dito. Olha, se o samaritano tivesse se movido de íntima compaixão, eu sei que esse termo de íntima compaixão é um sentimento que leva a gente a esquecer de si mesmo ao ponto de ir lá, né, socorrer aquela pessoa. Claro que se ele sentiu isso, ele não iria, a partir dali, só ficar com aquele sentimento, né? Aquele sentimento e ir embora sem fazer nada. Pelo contrário. Por isso que eu digo, sentimento sem ação, ele é vazio e não vem da parte do Senhor. Eu posso me emocionar, que palavra bonita pastor Edson falou nessa manhã, não é? Agora se a partir de amanhã ou a partir depois que você ouviu essa palavra e você sabe os necessitados que estão à sua volta, que você pode socorrê-los e que você pode fazer o bem para eles, e você continuar na indiferença, isso não passou de um sentimento vazio, não é? Que não foi produzido, né, pelo Espírito de Deus. Não é? Então eu rogo a Deus que venhamos ser movidos,
né, de compaixão como fruto da presença do Espírito Santo no nosso coração. Porque quando isso acontece, meu irmão, minha irmã, nós ultrapassamos a barreira, nós amamos o nosso próximo como a si mesmo. E aí eu te pergunto, se você fosse assaltado, espancado, estivesse ali deitado, quase inconsciente e vendo as pessoas passarem, o que você desejaria? Com certeza, se você pudesse falar, você ia dizer: me ajudem porque eu estou morrendo, alguém me ajude, né? Aquele homem ali estava como morto, ele não podia pedir ajuda dessa forma. Provavelmente ele estava inconsciente. No texto não nos diz de forma nenhuma que aquele homem estava pedindo ajuda. Mas o samaritano foi movido de tanta compaixão, ele se colocou naquele local, né, naquela posição, e ele imaginou: se eu tivesse ali, eu queria que alguém me ajudasse, me socorresse e não me deixasse morrer sozinho na beira da estrada, né? Então o que é que ele faz no verso 34? E aproximando-se, ele fez o quê? Atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho e pondo-lhe no seu animal. Ele vai ali e ele toma atitude, né? Ele cuida das feridas, ele põe o remédio nas feridas, ele coloca aquele homem no animal. Levou até uma estalagem, né? Levou até um local, né? Como se fosse um hotel, alguém que na época não existia hotel como nós temos no nosso conceito, nem hospitais como temos hoje no nosso dia a dia. Mas tinha uma estalagem ali onde se recebia os viajantes, né, para pernoitar. E ali ele leva aquele estranho, né, que estava tão doente, tão afetado fisicamente. Ele cuida das suas feridas e diz aqui que lá na estalagem ele levou até uma estalagem e cuidou dele. Ele mesmo, o samaritano, cuidou daquele homem até o momento que ele podia ficar ali. Vendo que o homem não havia se recuperado ainda e que não podia seguir viagem, ele vai para o verso 35. E partindo no outro dia, tirou dois dinheiros e deu ao hospedeiro, né? Ou seja, ele tirou do seu bolso e disse àquele hospedeiro, né, cuida dele e dá tudo o que é necessário para ele, né? E se ele gastar mais do que eu estou deixando esses dois dinheiros, aí se ele gastar mais, quando eu voltar, eu vou te ressarcir, eu devolvo, eu te pago o que ele gastou a mais. Então, aquele samaritano, ele cuidou daquele homem, né, com suas próprias mãos, e ao se afastar dali, né, para o seu compromisso, a sua viagem, nós não sabemos, mas entendemos que ele precisava prosseguir a viagem, né? Mas ao prosseguir a viagem, ele toma providências para aquele outro homem, aquele desconhecido, não ficasse, né, novamente na mesma situação. Ele disse: ele precisa se recuperar, ele precisa de alguns dias. Então ele deixa pago na hospedagem. E ele diz ao dono da hospedagem: se gastar mais do que quando eu voltar, eu vou passar aqui e vou pagar você, mas cuide dele. Não é? Meus irmãos, isso é fazer o bem. O Senhor Jesus quer que a gente se preocupe com as necessidades do outro, né? Que a gente se desgaste, que a gente vá, né, socorrer o outro. Aí no verso 36, né, o Senhor pergunta para aquele homem. Lembra o doutor da lei, porque Jesus estava contando essa parábola, né? Porque Jesus estava falando ali, porque o Senhor colocou um sacerdote, um levita, que foi indiferente à situação, não sentiu compaixão, não sentiu amor para com o próximo, e o Senhor coloca ali um samaritano impuro, né? Um samaritano que não era aceito ali no meio do povo judeu, né? Existia, depois a gente pode até dar um estudo o que foi que aconteceu com os samaritanos, né? Porque os judeus tinham, né, nem gostavam de passar por meio de Samaria, porque ali eles seriam contaminados, tá bom? Mas em um outro estudo a gente pode até trazer isso. Mas o que eu quero dizer aqui a você é que o samaritano, ao olhar dos judeus, era um homem inferior, era um homem que não tinha comunhão com Deus, era um homem que estava distante de Deus.
Mas aí Jesus coloca aquele homem agindo de acordo com a vontade de Deus. Não importa que raça, cor, extrato social que você pertença, a vontade de Deus é uma só. É uma só para todos nós. O juízo de Deus será um só, para ricos e pobres, grandes e pequenos, homens e mulheres. É um só. E o Senhor quer que a gente socorra, que a gente derrame graça sobre as outras pessoas, mesmo que elas não mereçam, mesmo que elas não consigam nos devolver, mesmo que a gente não ganhe algo com isso. Né? Nossas ações não devem ser movidas por interesse próprio, até mesmo para com o Senhor. Então o Senhor nos ensina aqui. E aí Jesus pergunta àquele doutor, qual, pois, desses três, te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus pergunta. E aí o Senhor obriga, quando eu digo a palavra de Deus é um espelho, ele é colocado na tua frente, ele obriga. O que é que o espelho obriga você ver na luz? Porque não basta estar perante o espelho. Se eu estou com o espelho na escuridão, eu não consigo ver nada. Mas se eu estou com a luz perante mim e com o espelho, eu vou ver a minha própria aparência física, o meu estado físico. E Jesus faz isso para com aquele doutor. Ele coloca um espelho perante ele e o próprio Senhor Jesus Cristo é a luz que leva a ele entender a sua posição de distanciamento de Deus, sua posição de impureza, sua posição de pecado, sua posição de indiferença para com Deus e para com as pessoas que estavam ao redor, sua posição de profundo egoísmo. Quando ele faz, qual desses te parece ser o próximo? E aí ele teve que responder que era o samaritano, e isso agredia o seu coração, o seu ego, o seu orgulho. Verso 37, e ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Ele diz, quem foi que usou de misericórdia para com ele? Olha, até a forma como ele responde. Ele poderia ter dito, foi o samaritano, mas o seu orgulho não deixou. Ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Ele não podia negar quando Jesus, porque se ele negasse isso, as pessoas que estavam à sua volta, achando ele um doutor na lei, ele estaria ali publicamente demonstrando a sua ignorância da vontade de Deus. E ele não diz o samaritano, ele diz aquele que usou de misericórdia para com ele. E a resposta de Jesus, meus irmãos, a esse doutor na lei vamos dizer assim, no mínimo, a sabedoria de Deus não tem fim. No mínimo. É uma resposta desafiadora. Porque Jesus disse, vai e faz da mesma maneira. O Senhor disse para ele antes, quando ele perguntou, o que farei para herdar o reino, a vida eterna? O Senhor disse, como é que está escrito? Como é que tu lês a Bíblia? Ele diz, amarás teu Deus de toda a tua força, todo o teu coração, todo o teu entendimento e toda a tua alma, e ao próximo como a si mesmo. Jesus disse para ele o quê? Vai e faz isso. Aí ele quis se auto-justificar e disse, quem é o meu próximo? Ele sabia quem era o próximo dele. Aí o Senhor conta a parábola, mostra a misericórdia na mão de um pecador samaritano. E quando o Senhor pergunta a ele, quem é o próximo desse homem que foi assaltado? Ele diz, o que usou de misericórdia. Então vai e faz o mesmo. Meus irmãos, eu quero encerrar, quero concluir dizendo para você, Deus nos chamou para viver como Jesus Cristo viveu. Para ir andando por esse mundo de trevas e fazer o bem sem esperar a recompensa. Deus nos chamou para pagar o mal que recebemos com o bem. É da vontade de Deus que sejamos pessoas misericordiosas,
bondosas. E a misericórdia do Senhor, né, quando eu falo pessoas misericordiosas, pessoas que sabem perdoar. Jesus incluiu isso na oração do Pai Nosso, que nós deveríamos pedimos perdão a Deus e que Deus nos perdoe, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então, a misericórdia, o perdão, a bondade, o se comover pela dor do outro, o socorrer o outro dentro das nossas forças, sempre será a vontade de Deus para os seus filhos, os seus servos neste mundo. Então que nessa manhã possamos guardar esta palavra, principalmente agora, meus irmãos, onde devido à pandemia, devido a tantas, aí, a violência, a frieza, o consumismo, quando os homens dão mais valor às coisas, os objetos do que a vida humana, nós como Igreja de Cristo precisamos evidenciar, se comover de compaixão para com os perdidos desse mundo, para com os nossos irmãos em Cristo que estão que foram assaltados, violentados, feridos por esse mundo. Devemos estar sensíveis uns para com os outros, como irmão em Cristo, como uma só família, mas também para aqueles que estão fora. Devemos socorrer o nosso próximo. Tem tanta gente precisando de ajuda. E eu sei que Deus colocou na sua vida alguém que você pode ajudar. Então que nessa manhã Deus te abençoe, te ilumine. Aquele que estava desanimado porque não foi reconhecido, ajuda tanto, se esforça tanto para ajudar o próximo. Às vezes a gente fica entristecido, mas Senhor, as pessoas não entendem isso, as pessoas falam isso, falam aquilo. Não se preocupe com o que as pessoas falam, se preocupe com o que Deus está pensando de você. Porque você não vai prestar contas a ninguém, você vai prestar contas a Deus. Ele é que sabe o que está no teu coração. Ele é que sabe se tu fizesse como aquele sacerdote ou levita, indiferença, ou se tu fizesse só alguma coisa externa para ganhar um reconhecimento das pessoas, ou até às vezes uma recompensa material, ou se você foi movido de compaixão, de amor, de misericórdia e para ajudar aquela pessoa. Deus é que sabe dessas coisas. E quando nós agimos assim, nós glorificamos a Deus e nós esperamos a Deus, mesmo que não sejamos reconhecidos, mesmo que não sejamos apontados ou elogiados por esse mundo. Bendito seja Deus que conhece todas as minhas obras e as tuas, e Ele que irá nos recompensar, porque o homem é injusto. As pessoas que estão à nossa volta são injustas. Nem sempre elas dizem obrigado. Nem sempre nós nos voltamos, Deus nos faz tanto bem, e às vezes nós não agradecemos a Ele. Imagina os homens que estão à nossa volta. Então você que estava ajudando, trabalhando e foi desestimulado, está hoje desanimado, anime-se no Senhor. O que importa é o que Deus pensa. O que importa é o que Deus sabe do teu coração. Se preocupe com o que Deus vai falar. Veja como você está andando aos olhos de Deus. Analise a vontade de Deus e veja se está em harmonia contigo, com aquilo que você está fazendo, com a ação que você está tomando para com o seu próximo e para consigo mesmo. Nunca deixe o seu amor para com Deus em segundo lugar. Não é isso que Jesus está ensinando. Diz que se eu amo a Deus em primeiro lugar, isso vai frutificar com o meu próximo, isso vai ser refletido na forma como eu ajudo o meu próximo. Deus é o cabeça, Nós recebemos deles as boas obras, nós fazemos as boas obras pelo poder de Deus e nós só conseguimos ser bem-sucedidos quando ouvimos, entendemos e estamos debaixo dessa graça do Senhor. Não esqueça disso, Não esqueça disso. Não adianta eu estar nos hospitais, nas creches, perto dos enfermos, se eu esqueci de Deus. Não, uma coisa não vem separada da outra. O meu amor a Deus,
meu temor a Deus, minha obediência a Deus vai me levar a socorrer as pessoas. É nessa ordem. E ao socorrer as pessoas, para que Deus seja glorificado, né? E para que aquela pessoa seja abençoada, eu estou fazendo aquilo que o Senhor nos ensinou aqui na parábola. Não é? Não sou um religioso vazio, né? Hipócrita, indiferente, tentando se auto-justificar, mas eu sou um servo de Deus tentando acertar, tentando fazer a vontade de Deus. A gente cai, levanta, pede perdão a Deus e prossegue, né? Prossegue. Nunca espere das pessoas o elogio, mas espere vindo do Senhor a aprovação de Deus. Coloque suas obras perante Deus e pergunte: Senhor, tu aprova essas obras ou eu devo mudar alguma coisa? Senhor, estou agindo certo? Senhor, olha, a minha vida espiritual está do teu agrado? Então faça essas perguntas em intimidade, em oração ao Senhor, e Deus te dará a resposta. Amém? Então, meus queridos irmãos, eu espero que você guarde essa palavra, que Deus nos dê força, guarde também no meu coração, para que eu possa socorrer quando for necessário as pessoas que estejam à minha volta, para que eu faça a vontade de Deus, para que eu seja bondoso para com todos. Amém? Então vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor, encerrando nossa escola bíblica dessa manhã, qual nós falamos o quê? Qual é o desejo de Deus? Deus deseja que sejamos bons. Quando eu amo a Deus, eu amo as pessoas que estão à minha volta, né? Quando eu sirvo a Deus, eu socorro as pessoas que estão à minha volta. Deus quer que eu seja bom, que eu seja, né, fonte da sua bondade, que eu venha refletir a bondade de Deus. Amém? Guarda isso no teu coração e que Deus nos dê a graça de expressarmos isso no nosso dia a dia. Oremos. Ó Pai Celeste, graças te damos, Senhor, por podermos ouvir a Tua palavra, abrir, ler, e que Teu Espírito Santo, Senhor, grave nos nossos corações. Nos dá a força, Senhor, a sabedoria para aqueles que nos pedem ajuda, para aqueles que necessitam, aqueles que nós percebemos, Senhor, as suas necessidades, que venhamos ser movidos de compaixão, em obediência à Tua palavra, honrando, Senhor, o Teu chamado, e que Tu nos capacite, fortalecendo as nossas mãos, para ter força e capacidade para ajudar, e que toda a glória, Senhor, seja dada a Ti, para que todos aqueles que forem ajudados, Senhor, através do nosso serviço a Ti, não olhe para nós mesmos, que não venhamos esperar o elogio para nós mesmos, mas que eles olhem para Ti, que nos olhem como servos, como enviados por Deus, e dê graças a Deus, Senhor. Graça te dou, Pai Celeste, porque Tu enviaste o socorro, e que venhamos ser instrumentos em Tuas mãos para socorrermos uns aos outros. Em nome, por amor de Jesus, abençoa o Teu povo, te peço pela igreja do IPSEP, Senhor, cada família, aqueles que estão necessitados, Pai, na nossa igreja, rogo que Tu os socorra, Senhor, levanta da compaixão para que venhamos perceber, às vezes não conseguimos enxergar, mas que Tu abra os olhos, Senhor, uns dos outros. Nos ajuda, Pai amado, desfaz toda a discórdia, toda a maledicência do nosso meio, mas pelo contrário, Senhor, gera em nós um coração que sempre pensa bem para com o outro, um coração que está sempre disposto a Te agradar e também ser uma bênção para com o outro, Senhor, para com o próximo. Ajuda-nos, ó Senhor, porque são dias difíceis, muitos estão enfermos, isolados, nos hospitais, sozinhos. Que a Tua presença, Senhor, encha os hospitais, que Tu cure todos os enfermos, Pai eterno, seu corpo, sua mente, sua alma, e que aqueles que nesse exato momento se sentem só, possam sentir a Tua santa presença e serem confortados, Senhor. Que Tu sejas, Pai eterno, com todas as nossas congregações, que Tu seja com todos os Teus servos na face da terra que estão sofrendo e padecendo
Ajuda-os, ó Pai amado. Que Tu sejas com o Teu povo. Nos desperta, Senhor, para que nesse momento não envergonhemos o Teu nome. Em nome, por amor de Jesus Cristo, eu te peço. Amém. Que você tenha um bom dia. Logo mais à noite, né, às 18 horas, estaremos de volta, meus irmãos, né, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, né, em casa. Domingo que vem, né, já estamos liberados para ir para o culto presencial. Mas hoje à noite, às 18 horas, ainda estamos aí no decreto do governo e vamos, pela graça de Deus, né, esperando o Senhor, adorarmos a Deus também nos nossos lares, né, e mais um domingo na presença de Deus. Né. Eu tenho colocado assim no meu coração, até tudo passar, estando na congregação junto com vocês, louvado seja o Senhor, né? Estando aqui online, louvado seja o Senhor. O que importa é que estejamos juntos com um só Espírito, né? Uma só vontade, unidos no Senhor, fazendo a sua vontade, lembrando o seu dia, orando junto, né? Louvando ao Senhor, mesmo mediado pela tecnologia, pela internet, mas o nosso Deus que recebe, né, a nossa adoração, Ele não recebe através da internet, Ele recebe através, ó, sabe de quê? Do nosso coração, né? Nosso coração, daquilo que está aqui dentro. Então, nesse dia que amanhece, nesse domingo que começa, né? Se você já começa assim, aqui no coração, você adorou a Deus, você conseguiu nessa escola bíblica, distanciado, né? Através da TV, celular, computador, não sei por onde você está assistindo, louvar a Deus, porque a gente adora a Deus com isso aqui. E o Espírito dentro de nós nos leva a adorar o Senhor. Então a glória do Senhor não é tirada, tá certo? Mas se Deus quiser, próximo domingo estaremos na presencial com todos os cuidados, tá bom, meus irmãos? Ainda. Lembre-se disso. Quanto mais eu observo, né, os protocolos com sabedoria, né, a gente está dando bom testemunho nesse momento. Bom testemunho. Sabendo que Deus é que nos guarda. Deus nos guarda. Deus nos protege. Mas quando a gente está doente, a gente toma um remédio, não é? Eu sei que Deus cura, mas a gente não toma um remédio. E Deus que dá eficácia ao remédio. Então tenha cuidado. Não é nada, isso até é amor para com o próximo. Tenha cuidado com o seu andar, mesmo sabendo que Deus que te protege, Deus que te guarda. Nada vai acontecer fora do domínio do Senhor. Mas para dar até um bom testemunho, a Igreja de Cristo nesse momento precisa, né, se afastar dos pensamentos ímpios que têm reinado e gerado tanta confusão no nosso meio e olhar para Deus e lembrar que Deus disse que nós deveríamos ser simples como a pomba, prudentes como a serpente. Ou seja, eu tenho que ser simples, humilde, mas também inteligente e prudente. E nesse momento, quando a gente for para o presencial, tenhamos o cuidado de nos mantermos dentro daqueles protocolos, porque isso vai passar, meus irmãos. Isso vai passar em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, que você tenha um bom dia, até mais à noite, né, às 18 horas, estaremos também adorando e louvando o Senhor. Tchau, meus irmãos.